Um dos grandes desafios para o combate à emergência climática é a gestão de stakeholders, né? Então, a gente tem uma agenda global, é um desafio igualmente global, não adianta, né, um país isoladamente querer tratar a crise climática e os demais não. De fato, precisa ser um esforço coletivo e global. E aí, pessoal, a gente vê que nisso a gente tem uma disciplina na gestão de projetos que é a gestão de stakeholders, né? E a gestão de stakeholders numa agenda climática como essa, que é absolutamente transversal, ela é super complexa, né? Então, por exemplo, no plano clima, o governo elenca aqui como stakeholders dessa agenda multidirecional o próprio governo federal, os estados, os municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. E a gente, abrindo parênteses, entende que o município, por estar muito próximo, né, do problema, e os estados, mas principalmente os municípios, eles são peça fundamental dessa engrenagem com relação ao combate à emergência climática. Eles estão aqui também. A sociedade civil, e aqui a gente entende o terceiro setor, a gente entende as universidades, né, os pesquisadores que estão espalhados pelo Brasil e no mundo, as instituições de classe, de modo geral. Então, aqui a gente entende a presença da sociedade civil nessa agenda climática global. E o setor privado também. Né? O setor privado é peça-chave também, porque, afinal de contas, é ele quem consome o recurso natural e o transforma em produto, serviço ou resultado. Né? Então, ele também é peça fundamental porque não haverá produção sem recurso natural. Então, se você não tiver o recurso natural, você para qualquer atividade produtiva. Então, eles são, né, um dos agentes super interessados nessa discussão e eles estão sempre presentes. Na dinâmica da COP, aproveitando para falar um pouco da dinâmica do dia, a COP, a área onde se dá a conferência, ela é dividida em área verde e área azul. A área azul é a área onde estão os negociadores, as pessoas que vão representar os órgãos governamentais, são aquelas pessoas que vão, de fato, representar os estados e vão fazer as negociações. Já a área verde é a área aberta justamente ao público em geral, que também vai participar da COP, mas não como chefe de Estado, não como representante oficial de alguma nação. Então, a COP ela tenta abraçar a todos esses stakeholders, porque, de fato, se trata de uma agenda que impacta a todos, então nada mais justo do que ouvir a todos também. E, nesse sentido, as COPs, elas têm... A COP, já a passada, já teve uma representação considerável na ordem de grandeza de 300 participantes indígenas, e a expectativa aqui no Brasil é que esse número suba muito, que seja recorde de participação de povos originários em COP.